Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossos vídeos aqui do canal Meu Caderno Industrial, né? Para quem já segue a gente aí no canal Conhecimento 3.0, a gente decidiu fazer algumas ramificações do canal, porque o canal Conhecimento 3.0 ele traz vídeos de áreas muito abrangentes, né? Então a gente está falando tanto na área industrial, né, levando em consideração a parte de manutenção, parte de usinagem, parte elétrica, né? Tem muitos vídeos também da parte de desenho, né, vídeos da parte de exatas, né, parte de física, matemática, enfim, é bem amplo, né, vídeos também da parte de gestão. Então a gente vai manter ele com essas características, né, mas a gente vai deixar outros canais focados com temas específicos, né, como é o caso aí do meu caderno industrial, meu caderno de exatas e meu caderno de humanas. Os links estão aí na descrição. Né? Nosso planejamento aí é ter vídeos diariamente, né? A gente grava tudo no final de semana e já deixa postado aí durante a semana. Então, apoie aí nosso trabalho, né? Se inscreva aí nos canais, divulgue se você gostar, compartilhe. Isso aí é muito importante aí pra gente. Então a gente está iniciando aí, né, essa nova etapa aí do nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa semana a gente vai estar respondendo, né, esse caderno de atividades aí da área de metrologia. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Se uma polegada equivale a 2,54 centímetros, quanto equivale meia polegada e um quarto de polegada? Primeiro ponto, já que o resultado final vai ser milímetro, a gente pode converter já 2,54 centímetros para milímetros, né? 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros. E por que ocorre assim? Né? A gente tem que lembrar que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Né? A gente está falando aí de centímetro e milímetro, que são o quê? Submúltiplos do metro. Né? Metro, a gente está falando do sistema métrico, né? Sistema de unidade métrico. E aí o que acontece? Aqui a gente tem informações referentes a outro sistema, né? Que é o sistema inglês de medidas. Nesse caso aí, unidades em polegada. Né? Então a gente precisa converter, né, esses valores de polegada para milímetros. E aí o que acontece? A gente precisa saber esse valor de equivalência. Que valor de equivalência é esse? Está aqui, ó. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Se 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros, significa dizer que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Muita gente se pergunta, né, principalmente quando está iniciando aí na parte de metrologia, mas de onde é que foi que veio esse 25,4? Por que uma polegada? Quem foi que definiu isso? O que a gente falou agora há pouco. São sistemas diferentes. Sistema métrico, vou dar até um zoom aqui. Sistema métrico, né, e sistema aqui em inglês, né, o que está trazendo aqui a polegada. Então o que acontece? Quando a gente está falando de uma polegada, se a gente for fazer, exemplo, uma análise linear, né, de uma polegada, e a gente for fazer uma análise desse mesmo comprimento no sistema métrico, nesse caso aí em milímetro, a gente vai verificar que essa distância é igual a 25,4 milímetros. 25,4 milímetros. Então, é uma relação de equivalência, né? Um sistema inglês, outro sistema de medidas, no caso métrico, ali a gente está fazendo uma base ali de equivalência. Da mesma forma que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Né? Então, é uma relação de equivalência. Né? Você pode até questionar, mas por que tem dois? Isso aí é uma história muito, muito antiga. Né? A gente já comentou no outro canal sobre isso. Né? Não vai ser o nosso foco nesse momento, mas entenda que é uma história muito antiga e que os países, por exportarem, né, equipamentos, produtos aí de forma geral, né, hora ou outra você recebe algum equipamento com o sistema inglês, ou seja, elementos em polegada. Inclusive isso é muito comum no dia a dia. Né? Você vai, por exemplo, pegar, vai no armazém, vai comprar uma chave, né, uma chave de boca, por exemplo, né? Tem muitas chaves que são valores em polegada, né? Porque os parafusos que são utilizados, né, estão ali com valores em polegadas e vice-versa. Né? Então é importante ter esse domínio aí, para quem é da área industrial, ter esse domínio aí sobre essa relação de conversão, não só da área industrial, né, de área como um todo, né, já que a ação de exportação é muito grande. Bom, vamos voltar aí para a questão.
Então, ok, se uma polegada é igual a 25,4 milímetros, o nosso objetivo é saber quanto equivale meia polegada em milímetros e quanto equivale 1/4 de polegada em milímetros. É o nosso objetivo. Então, vamos fazer aqui uma análise matemática simples. Se uma polegada é igual a 25,4, aqui a gente está falando que meia polegada, ou seja, a polegada dividida em duas partes. Se ela está dividida em duas partes, levando em consideração o numerador com base no denominador, é só pegar 25,4 e dividir por 2, né? Não tem mistério. 25,4 dividido por 2 vai dar igual a 12,7. Ou seja, meia polegada equivale a 12,7 milímetros. É uma polegada dividida em duas partes, né? Então aí a primeira resposta. Meia polegada equivale a 12,7 milímetros. E 1/4 de polegada? Aqui a gente está falando da polegada dividida em quatro partes, né? A gente está falando da polegada dividida em quatro partes. Aqui a gente tem uma polegada inteira, dividiu ela em quatro partes, né? Aqui no esboço não vai ficar dividida exatamente, mas vamos aí supor que esteja dividido perfeitamente. Então a gente vai ter ela dividida em quatro partes e a gente vai utilizar quantas dessas partes? Apenas uma, né? É 1/4 de polegada, ou seja, estou utilizando apenas uma parte desse valor. Se o comprimento dela é 25,4 milímetros, significa o quê? Que eu vou dividir essa polegada em quatro partes, como está aqui descrito, e vou utilizar apenas o que? Apenas uma dessas partes. Né? 25,4 dividido por 4, vou colocar aqui embaixo, 25,4 dividido por 4 vai dar igual a 6,35 milímetros. Como eu quero uma parte, eu divido 25,4 por 4, né, que vai dar 6,35 e multiplico por 1. Eu multiplico por 1 que vai dar 6,35. Aí você diz, poxa, mas por que multiplicou por 1? É apenas seguindo a regra referente à conversão de fração, né? Para quem já está muito afinado aí com essa parte de análise matemática, é claro que você vai entender, se é 1/4 de polegada, 1/8 ou 1/32, se eu dividir o valor do numerador pelo denominador, já vou ter o valor direto, né? Como eu estou levando em consideração apenas uma parte desse todo, mas, exemplo, se você fosse converter 3/4 de polegada, você iria pegar esse valor, 25,4, dividiria por 4, daria 6,35, só que de vez de multiplicar por 1, multiplicaria por quanto? Por 3. Se fosse 3/4 de polegada, né? Daria 19,05. Né? Então aí você teria a conversão perfeita, né? A conversão perfeita referente a esse valor. Né? Então por isso que é importante multiplicar ali pelo numerador na sequência. Né? Como a gente fez aqui, 6,35 multiplicado por 1, que deu 6,35, tá bom? Então, no caso aqui, 1/4 de polegada dá igual a 6,35 milímetros, né? Então, tá aqui os dois valores convertidos, tá bom? Então é isso. Diariamente a gente vai estar postando vídeos aqui no canal. Não deixe de se inscrever nesse canal e nos outros também, né? Aí apoie se você puder. E é isso. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Meu Caderno Industrial. Bom, vamos aqui para a resolução da segunda questão, né, referente a essa parte de análise metrológica. Então vamos lá, se uma peça apresenta tolerância dimensional indicada de 50 milímetros mais 2 centésimos de milímetro, informe qual das medidas abaixo, né, quais das medidas reais abaixo está dentro da tolerância indicada, né? Aqui, quais? Bom, nesse caso aqui é o seguinte. Primeiro ponto, né? Interpretar a tolerância. 50 milímetros mais 2 centésimos. Né? Vou colocar aqui em cima. O que é que acontece? 50 milímetros mais 2 centésimos de milímetro significa que a peça ela vai poder variar do seguinte, de 50 milímetros, vou colocar aqui, afastamento, a gente só precisa fazer a indicação de afastamento mínimo e máximo. Eu vou colocar aqui afastamento mínimo. Tá aqui mínimo. O afastamento mínimo, nesse caso aí, é 50 milímetros. Por que 50 milímetros? Como o valor de afastamento indicado no valor nominal é só de mais 2 centésimos, é como se ele tivesse aqui, eu vou dar um zoom aqui,
É como se ele tivesse aqui um zero aqui embaixo, né? Só que eu não posso colocar mais zero ou menos zero. Não faz sentido. Então, quando não aparece nada, é como se você tivesse ali um zero. Então, como tem um zero, né, ali subentendido, por meio de norma, é como se a gente tivesse 50 mais zero ou 50 menos zero, que obviamente vai dar 50. Né? Então, 50 em relação ao outro afastamento, que é mais 2 centésimos, a gente somando 50 mais 2 centésimos vai dar 50,02. 50,02 é maior do que 50. Lembrando que o 50 ele vai aparecer aqui como afastamento mínimo por causa dessa soma ou subtração do zero que não está aparecendo aqui. Né? Do zero que não está aparecendo aqui. Agora, exemplo, se a gente tivesse aqui embaixo, né, mais 0,04, então a gente tem os dois afastamentos limites, né? Mais 2 centésimos e mais 4 centésimos. Então eu não preciso subtrair nada. Eu somo 50 mais 2 centésimos, que vai dar 50,02, e somo 50,04, que vai dar 50,04. Entre 50,02 e 50,04, 50,02 é o menor, então ele seria o afastamento mínimo. E o máximo seria 50,04. Né? Da mesma forma que a gente poderia ter aqui o seguinte, né? Menos 0,4. Menos 0,4. Vamos supor menos 0,4. Então a gente teria 50 mais 2 centésimos, somando daria 50,02. E a gente teria 50 menos 4 centésimos, que daria 49,96. Entre 50,02 e 49,96, o menor valor é 49,96, ou seja, esse seria o afastamento mínimo. E o máximo 50,02. Beleza? Nesse caso, como não aparece nenhum nem outro do que eu falei, está aparecendo apenas o zero, que fica subentendido. Então, a gente tem 50 milímetros mais 2 centésimos, que vai dar 50,02, e o 50 associado ali ao zero, você pode tanto subtrair ou somar, que não vai alterar em nada. Né? Então, exemplo, 50 mais 0 vai dar 50. Então, entre 50 e 50,02, 50 é o menor valor. Então, nesse caso aqui, 50 milímetros é o menor valor, ou seja, o afastamento mínimo. E o afastamento máximo, nesse caso, vou colocar aqui, seria 50,02. Né? Então, aqui 50,02, o afastamento máximo. Afastamento máximo. Vou voltar aqui, tá aqui. Afastamento, diminuir aqui para ficar tudo na mesma linha. Afastamento máximo, beleza. Então, feito isso, você já tem aí 95% da questão resolvida. Por quê? Eu sei que 50 milímetros é o mínimo. Eu sei que 50,02 é o máximo. Então, qualquer valor que fique entre 50 milímetros e 50,02 significa que a peça ou a medida em si ela vai estar correta. Qualquer valor acima de 50,02 ou menor do que 50 significa que a peça ela vai estar errada. Né? Significa que ela vai estar errada. Então, é só observar essas medidas aqui, se vai se enquadrar ou não dentro dessa faixa. Se ela estiver dentro dessa faixa, é porque ela está correta. Beleza? Então, vamos verificar aqui a primeira. 50 milímetros, 50,008, né, que é 50 milímetros e 8 milésimos de milímetro. 50,008, ele está dentro dessa faixa sim, porque ele é maior do que 50, ele é maior do que 50, e ele é menor do que 50,02. Você diz, poxa, mas 50,008 não é maior do que 50,02? Observe o seguinte, muita gente se confunde com isso. 50,02, 02, ou seja, o segundo valor após a casa decimal, nesse caso aí, é o centésimo. 50 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Né? Se a gente colocar aqui alinhado, 50,008, observa que o 8 está na terceira casa, ou seja, milésimo de milímetro. Né? Então, exemplo, se a gente for alinhar aqui, né, eu posso colocar um zero aqui no final, sem problema nenhum. Né? Ou seja, aqui eu tenho 50 milímetros e 2 centésimos, ou 20 milésimos de milímetro. Né? Então, nesse caso aqui, 50,008, observa que é 8 milésimos em relação a 20, ou seja, 8 milésimos é menor do que 20. Então, menor do que esse valor. Então, se ele é maior do que 50 e menor do que 50,02, é porque ele está dentro
dessa faixa. Então, o primeiro valor, ele está ok. Vou colocar aqui ok. Ou seja, ele está correto. Está correto. Está correto e incorreto. Correto. Então, se você fabricar essa peça e essa medida aí dentro desse valor, ele está correto. O próximo, 49,889. Aí você já tira que ele é menor do que 50. Né? Então, aí não tem nem muito o que analisar. Ele está incorreto. Né? Ele está incorreto. Por que ele está incorreto? Ele está... Né, aqui está a faixa indicada. E o 49,889 ele vai estar aqui à esquerda. Né? Então, ele vai estar numa região fora da faixa indicada. Beleza? Então, incorreto, 50,012. Vamos verificar. Né? 50,012. Vamos fazer aquela mesma análise que eu fiz agora há pouco. 50,02, né, que é o afastamento máximo. Vou colocar mais um zero ali para ficar alinhado. E aqui embaixo 50,012. Observa que 0,12 é menor do que 0,20. Né? Então quer dizer que ele está dentro da faixa também. Né? É o mesmo caso ali do 50,008. Né? O 50,012 ele está mais ou menos assim. Vamos fazer com esboço. É como se o 50,08, né, ele tivesse mais ou menos aqui, né, 50,08, 008, né? E o 50,012 ele está mais ou menos aqui. Né? Então ele também está dentro da faixa indicada. Né? 50,012, correto. Correto. 50,001, ele está correto. Né? Ele está correto porque ele é um pouquinho maior do que o 50. Ele vai estar mais ou menos aqui, quase colado no 50. Inclusive, se o valor fosse 50, também estaria correto, o 50,02. É um intervalo levando em consideração o valor nominal para mais, né? 50 milímetros para mais até 50,02. Então, ele só não poderia ser menor do que 50, nem maior do que 50,02. Né? Então, o 50,001, né, que é 50 milímetros mais 1 milésimo, ele está correto também. O próximo valor, 49,998, ele está bem próximo do 50. Né? O 50 está aqui, o 49,98 ele está quase colado aqui, mas ele está fora da faixa, então ele está incorreto. Ele está incorreto. E por último, 50,022. Vamos colocar aqui alinhado novamente para analisar. Eu já adianto que ele está errado. Né? Ele está fora da faixa. 50,02, posso colocar o zero ali para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, e aqui 50,022, ou seja, ele está 2 milésimos a mais do que o 50,02. Né? O 50,02 é o limite, o 50,022 ele vai estar um pouquinho mais afastado. Né? Simetricamente, o 50,022 ele está com a mesma dispersão de erro do que o 49,98. Né? É a mesma relação de distância ali da parte central da medida. Isso aí a gente vai analisar mais para frente, né? Mas aí só para vocês entenderem a nível de erro. Né? Então, o 50,022 está fora também, incorreto. Correto. Então, nesse caso aqui a gente tem, vou dar um zoom aqui, a gente tem correto a letra A letra B, ou a letra C e a letra D. Né? Incorreto a letra B, a letra E e a letra F. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Veja aí na descrição que a gente também mostra o link dos nossos outros canais. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos referente a dúvidas, né, que a gente recebeu tanto pelos comentários aí do canal, como pelo e-mail do canal, né? Muitas delas ligadas à questão de seleção, né? Participar de seleção aí para entrevista de emprego, né? Enfim. Então a gente separou 8, né, aí que a gente achou mais interessante, e aí a gente vai fazer 8 vídeos referente a cada uma dessas perguntas. Bom, vamos lá para a primeira. Bom, vamos lá. 1 polegada e 3 milésimos, né, está aqui descrito. Né. Errei essa conversão de polegada para milímetro. Quando vi o valor, respondi 25,43 milímetros. Não tinha alternativas, era discursiva. É muito comum, né, prova de seleção,
né, você ter perguntas do tipo discursiva, né, porque muitas vezes é a própria supervisão, né, encarregado, pessoal da área técnica, né, pessoal da área de engenharia que elabora ali as perguntas, né, e muitas vezes o tempo não é tão longo que eles têm ali para poder elaborar, né, então muitas vezes vai sem alternativa mesmo, né, e fica discursiva, né, inclusive muitos preferem que seja discursiva mesmo, por causa de trazer mais uma relação ali para o lado prático, né? A gente sabe que na prática não vai ter alternativa, né? Você vai ou vai acertar ou vai errar ali o que está se pedindo, né? Mas a nível de correção, obviamente, fica muito mais fácil, né? Quando você tem alternativa, né? O próprio RH pode estar ali corrigindo, né? Enfim. Bom, vamos lá. Aqui no caso, aconteceu uma situação interessante, né? Se você comparar a resposta que o colega colocou, 25,43 milímetros. Né? O objetivo era converter uma polegada em 3 milésimos, né? Ou seja, uma polegada inteira em 3 milésimos de polegada. Né? Então, supondo aqui o raciocínio dele, ele viu lá uma polegada equivale a 25,4 milímetros, tem os 3 milésimos ali sobrando, talvez ele tenha somado e chegou a esse valor, né? 25,4, né? Mais 0,3, né? Ou 0,03, né? Somou e deu 0,43, né? Começou com o raciocínio certo, né? Só que aí a parte final ali se equivocou um pouco, né? Por quê? Realmente aqui tem uma polegada inteira, né? Se você for fazer por separação, né? Uma polegada inteira equivale a 25,4. Beleza. Então, essa primeira parte aí está correta, né? Aí pelo que o colega colocou. Só que a outra parte é 3 milésimos de polegada, né? Vou colocar aqui 0,003, né? 3 milésimos de polegada. O que significa? A polegada é dividida em 1000 partes, né? Ou seja, se você quer converter 3 milésimos de polegada, né, o que é que você faz? Vai pegar 25,4 e dividir por 1000, né? Dividir por 1000. E aí entra, né, uma crítica, né, levando em consideração aí alguns aspectos, né? Muitos supervisores, né, pessoal que está ali encarregado para elaborar essas avaliações, né, acaba que na hora da avaliação não é permitido calculadora. E eu não vejo nenhum problema de não ser, da questão de não permitir, né? É um direito, não tem problema nenhum. Só que às vezes tem alguns cálculos que, por exemplo, às vezes a maioria dessas provas de seleção ali é em torno de 1 hora, 2 horas no máximo, né? E às vezes tem algumas contas ali que as pessoas não estão bem afiadas, né? Então pode ser que a pessoa se confunda, né? Exemplo, 25,4 dividido por 1000, né? Você pode utilizar aquela regra ali dos zeros e tranquilo, né? Ou seja, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,0254, né? Beleza, né? Eu tenho os 3 zeros, né? Passou ali para a esquerda, tranquilo. Só que às vezes, né, tem que levar em consideração que nem todo mundo está afiado ali com aquela ação, enfim, né? Vai multiplicar, acaba ficando com muita conta ali. É uma situação que eu vejo duas situações, né? Beleza, não liberar a calculadora, mas que tenham questões, podem até ter um certo nível de complexidade, mas que não tenham muitas, né? E do outro lado, é que se você tiver uma ação muito complexa, né, já avisa ao candidato que pode levar a calculadora. A gente sabe que na prática é muito comum, né, o uso da calculadora. Enfim, né, vale essa reflexão. Então, voltando, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,02, né, 2 centésimos de milímetro ali aproximadamente. O que a gente faz com esse valor? Não são 3 milésimos que está aqui indicado? Ou seja, se aqui foi dividido por 1000, é só pegar esse valor e multiplicar por 3, né? Que aí você vai ter ali o complemento da resposta, né? Então você teria 0,0254 multiplicado por 3, né? Então esse complemento é só somar com 25,4. 0,0254 multiplicado por 3 vai dar 0,0762, né? Então essa aí é o valor, né, do complemento, não é a resposta final. A resposta final é somar 25,4, né, mais o 0,0762, né, que daria nesse caso 25,4762, né, seria esse o valor, né, a conversão correta, né, seria exatamente esse valor, tá bom? Então é isso.
Não deixe de se inscrever no canal, a gente vai fazer outros vídeos aí referente a dúvidas, né? E antes de finalizar, né, veja que mesmo a lógica que eu fiz a suposição que ele usou, mas ficou próximo o valor, né? Ficou bem próximo o valor, né? Se eu fosse professor aí se eu fosse corrigir aí, eu dava o meu certo, tá bom? Valeu!